Olá, bom dia, graça e paz a você e sua família. Estamos na jornada bíblica Despertar com Deus e vamos para mais um estudo. Capítulo 35 de Números será nosso estudo, nossa reflexão de hoje. Este capítulo nos traz o tema As Cidades de Refúgio. Capítulo muito interessante, capítulo realmente especial. Já finalizando aí o livro de Números, faltando apenas 2 capítulos, 35 e 36, para encerrarmos mais uma etapa, né? Muito bem. Por que as cidades refúgio eram tão importantes em Israel? O que elas significam para nós hoje e que lições podemos aprender deste assunto, deste capítulo 35? Números 35 aborda a atribuição de cidades e terras aos levitas, a nomeação de cidades de refúgio e os princípios de justiça e retribuição em casos de homicídio culposo. Este capítulo enfatiza temas relacionados à justiça, misericórdia e ao papel dos levitas na comunidade israelita. A função primordial das cidades de refúgio era proporcionar proteção para aqueles que inadvertidamente causaram a morte de outra pessoa. Esta prática destaca a preocupação de Deus não apenas com a justiça, mas também com a misericórdia. A ênfase reside na ideia de que mesmo em situações trágicas, há espaço para arrependimento, redenção e uma nova chance. Olha a introdução do nosso estudo de hoje. Então, podemos entender que as cidades refúgio, em primeiro lugar, elas nos falam de salvação, a salvação de Cristo. Há um paralelo muito interessante entre as cidades de refúgio, lá neste período de Israel, e a salvação que Cristo nos oferece hoje. Vamos ver os detalhes deste tão interessante assunto, deste tema tão especial. Então, o verso 2, a ordem: deem cidades aos levitas. Os levitas não deviam habitar juntos no território, mas deveriam ser distribuídos por Israel em cidades. A presença dos servos do Senhor contribuiria para unificar nele, em Deus, a nação. Olha a importância desta tribo, a tribo de Levi, os levitas, na comunidade israelita. O verso 4 descreve 4.000 côvados, equivalente a 450 metros. No verso 6, das 48 cidades dadas aos levitas, 6 eram cidades de refúgio. Estas 6 cidades foram colocadas sob a supervisão dos levitas, porque eles seriam os juízes mais imparciais. Acolha. As cidades de refúgio eram um santuário, por isso, um tipo de Cristo que acolhe o pecador, que recorre a Ele em fé. Olha que interessante. Então, essas cidades de refúgio, elas também têm uma representatividade, representam a Jesus, o qual nós podemos nos refugiar.
versos 11 a 28, se alguém morresse por causa de violência, assumia-se que seria um assassinato, mas o suspeito de assassinato não era automaticamente considerado culpado. As cidades de refúgio asseguravam ao acusado que a justiça seria feita. Mas, se ele ou ela deixassem a cidade, seriam considerados culpados e poderiam ser mortos pela parte vingadora. As cidades de refúgio representam o cuidado de Deus pela justiça em uma cultura que nem sempre protegia o inocente. É injusto tanto relevar maus feitos, quanto estabelecer conclusões precipitadas quanto à culpa. Quando alguém for acusado de fazer algo errado, devemos nos posicionar pela justiça, proteger aquele cuja culpa ainda não foi comprovada e ouvir atenciosamente todos os lados da história. É muito sério isso aí, né? Essa questão de julgar realmente deve ser muito ponderado, muito avaliado. Verso 11, involuntariamente. A palavra aqui usada significa por engano, por equívoco. Não era algo planejado, né? E acontecem acidentes, né? Onde, infelizmente, por vezes, perde-se vidas, mas foi algo acidental. Então, o verso 12, o vingador. No hebraico, essa palavra é goel. Um membro da família da vítima costumeiramente era designado para vingar a morte da vítima, matando o homicida. E o verso 15, falando das 6 cidades, Quedes, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã. No verso 19, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Inclusive nas cidades de refúgio, que são reservadas apenas para o caso da morte ocidental. Isto quer dizer que o assassino nunca está livre de quem possa vingar o seu crime. Assim, é a consciência daquele que não pede perdão pelos seus pecados. Olha que comparação interessante. Verso 20, empurrar, ou melhor, se jogar, de um lugar alto de onde a queda pudesse causar a morte. A frase com mau intento vem do hebraico espreitar, ou ficar de tocaia. O verso 24, o acusado era retirado da cidade de refúgio, provavelmente sob a proteção de uma escolta, até algum lugar onde a comunidade refletiria sobre as evidências do caso, onde haveria um julgamento. O verso 25 fala sobre até a morte do sumo sacerdote. A morte do sumo sacerdote produzia uma alteração na condição jurídica de um homicida. O réu não mais estava sujeito à pena imposta pelo homicídio. Esse sistema reconhecia a seriedade de tirar a vida humana, mesmo por acidente, e dava aos parentes do morto tempo para se recuperarem da ira. E o verso 30, ninguém podia ser executado com base na evidência de apenas uma testemunha. Era outra segurança que era requerida. E o verso 32, aquele que se acolher à sua cidade de resgate. A obrigatoriedade de morar na cidade de refúgio era considerada uma punição pelo descuido ao cometer um homicídio acidental. Esses são os comentários dos versículos do capítulo 35. Agora, o espírito de profecia, onde está o nosso refúgio hoje? O que este capítulo traz de importante ensinamento para nós? Este assunto das cidades de refúgio
também nos falam do tipo de vida que o Senhor tem para nós. 6 das cidades designadas aos levitas, sendo 3 de cada lado do Jordão, foram indicadas como cidades de refúgio, às quais os que matavam um homem poderiam fugir em busca de segurança. A designação dessas cidades fora ordenada por Moisés, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio, disse ele, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Esta misericordiosa disposição tornou-se necessária por causa do antigo costume da vingança particular. Olha que explicação importante. Pelo qual incumbia ao parente mais próximo ou ao herdeiro imediato do morto o castigo do assassínio. Nos casos em que claramente se provava a culpa, não era necessário esperar processo dos magistrados. O vingador podia perseguir o criminoso a qualquer parte e matá-lo onde quer que fosse encontrado. O Senhor não achou conveniente abolir este costume naquela ocasião, mas tomou providências para garantir a segurança dos que acidentalmente tirassem a vida. As cidades de refúgio achavam-se distribuídas de tal maneira que ficavam dentro do raio de meio-dia de viagem, a partir de qualquer lugar da terra. As estradas que a elas se dirigiam deviam sempre ser conservadas em bom estado. Ao longo de todo o caminho deviam ser erguidos postes com placas trazendo em caracteres claros e flagrantes a palavra refúgio, a fim de que o fugitivo não tivesse de deter-se por um momento sequer. Qualquer pessoa, hebreu, estrangeiro ou peregrino, poderia aproveitar-se desta disposição. Mas, ao mesmo tempo em que o inocente não devia ser precipitadamente morto, tampouco deveria o culpado escapar do castigo. O caso do fugitivo cumpria ser devidamente julgado pelas autoridades competentes, e unicamente quando se verificasse não ter o fugitivo culpa de assassinato voluntário, devia ele ser protegido na cidade de refúgio. O que era culpado era entregue ao vingador, e aqueles que tinham direito à proteção apenas a poderiam receber, sob condição de ficar dentro do refúgio indicado. Se alguém andasse fora dos limites prescritos e fosse encontrado pelo vingador do sangue, sua vida pagaria a pena de seu desrespeito à disposição do Senhor. Por ocasião da morte do sumo sacerdote, entretanto, todos os que haviam buscado abrigo nas cidades de refúgio ficavam em liberdade para voltar às suas possessões. No processo de assassínio, o acusado não devia ser condenado pelo depoimento de uma só testemunha, mesmo que as evidências circunstanciais fossem fortes contra ele. A instrução do Senhor era: todo aquele que ferir alguma pessoa conforme ao dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Está no verso 30. Foi Cristo que deu a Moisés aquelas determinações para Israel. E quando ele esteve em pessoa com seus discípulos na terra, ao ensinar-lhes como tratar os que erram, repetiu o grande ensinador a lição de que o testemunho de um só homem não deve livrar ou condenar. As ideias e opiniões de um homem não devem resolver questões controvertidas.
Em todos estes assuntos, 2 ou mais devem estar associados e juntos encarar a responsabilidade, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Texto que também está em Mateus 18:16. Agora atenção, as cidades de refúgio, designadas ao antigo povo de Deus, eram símbolo do refúgio provido em Cristo. O mesmo Salvador misericordioso que designara aquelas cidades temporais de refúgio, proveu, pelo derramamento de seu próprio sangue, aos transgressores da lei de Deus, um retiro seguro, aonde podem eles fugir em busca de garantia contra a segunda morte. Aqui está o clímax do estudo de hoje, tá? O sentido principal da reflexão e da lição do capítulo de hoje. O que essas cidades de refúgio representam hoje? O refúgio provido em Cristo. Nenhuma força pode tirar de suas mãos as almas que a Ele recorrem em busca de perdão. Olha que maravilha isso aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, para que tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6,18. Aquele que fugia para a cidade de refúgio não se podia demorar. Família e emprego atrás ficavam. Não havia tempo para dizer adeus aos queridos. Sua vida estava em jogo e todos os outros interesses deviam ser sacrificados a um único propósito: chegar ao lugar de segurança. O cansaço era esquecido, desatendidas as dificuldades. O fugitivo não ousava, por um momento, moderar seu passo antes que estivesse dentro dos muros da cidade. Olha que solene isso aqui, né? Amigo ouvinte da palavra de Deus, o pecador, eu e você, estamos expostos à morte eterna, até que encontremos esconderijo em Cristo. E como a perda de tempo e o descuido poderiam despojar o fugitivo de sua única oportunidade de vida, assim, a demora e a indiferença podem mostrar-se ruína para a alma. Satanás, o grande adversário, está no encalço de todo transgressor da santa lei de Deus, e aquele que não for sensível ao seu perigo e não buscar ansiosamente abrigo no refúgio eterno, será uma presa do destruidor. O prisioneiro que em qualquer ocasião saísse da cidade de refúgio era abandonado ao vingador do sangue. Assim, o povo foi ensinado a aderir aos métodos que a sabedoria infinita indicava para a sua segurança. Da mesma forma, não basta que o pecador creia em Cristo para obter o perdão do pecado. Deve, pela fé e obediência, permanecer nele. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 26 e 27. Este texto
tão claro, tão solene e esclarecedor está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 515. Eu achei muito solene e muito esclarecedor este texto, né? Agora, vamos aplicar o capítulo de hoje para as nossas vidas. Primeiro, o propósito das cidades de refúgio. A função primordial das cidades de refúgio era proporcionar proteção para aqueles que inadvertidamente causaram a morte de alguém. Esta prática destaca a preocupação de Deus não apenas com a justiça, mas também com a misericórdia. A ênfase reside na ideia de que, mesmo em situações trágicas, há espaço para arrependimento, redenção e uma nova chance, conforme já vimos. A busca por refúgio nessas cidades simboliza a busca espiritual por perdão e reconciliação. Isso nos lembra que, independentemente das circunstâncias, todos têm a oportunidade de encontrar refúgio em Deus, onde há perdão e restauração. Terceiro ponto, a distribuição estratégica dessas cidades mostra que Deus não favorece um grupo sobre outro, mas oferece oportunidades iguais para arrependimento e refúgio. Deus é um Deus imparcial, interessado no bem-estar de todos. Também nos ensina o papel dos levitas na administração da justiça. Eles representam líderes espirituais que são chamados a guiar e oferecer direção nos momentos de crise. Também nos fala de lições de responsabilidade pessoal. A instrução para permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote destaca a seriedade da responsabilidade pessoal. Tudo isso são lições que devemos aplicar para os nossos dias. Agora, nosso momento final de reflexão. Feliz é aquele que faz do Senhor o seu refúgio. Para este, há sempre a segurança em saber que a sua vida está nas melhores mãos. Conforme diz Davi, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Somos todos pecadores, portanto, culpados do sangue do inocente, do sangue de Cristo. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Somente em Cristo podemos permanecer seguros até que Ele venha. Sair de sua presença significa colocar em risco a própria vida, podendo selar o destino eterno para a perdição. Ao contrário do vingador de sangue em Israel, que geralmente era um dos parentes mais próximos da vítima, buscando vingar o sangue derramado, há um derramador de sangue espreitando cada vida humana, esperando a mínima oportunidade para matar e destruir todo aquele que abandona o seguro refúgio divino. Portanto, amados, sede sóbrios e vigilantes, diz o apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 5, verso 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso, enquanto estivermos abrigados no esconderijo do Altíssimo, Satanás continuará apenas em derredor. A cada manhã, apegue-se à palavra de Deus e à oração, e você permanecerá
seguro, protegido no refúgio, que é Cristo Jesus, durante todo o dia, até que Ele volte. Amém? Amém. Deus seja louvado pela palavra que nos traz neste momento, neste dia, para nossas vidas. Que possamos estar buscando este refúgio em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado pelo despertar de um novo dia, obrigado pela sua misericórdia que se renova em mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por ser o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro diante de todos os perigos e principalmente dos ataques do inimigo. Queira, Senhor, nos proteger. Nos abriga, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos. Nos guarde de todos os perigos visíveis e invisíveis. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e, se você puder, compartilhe, deixe o seu like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.